Vamos falar de um assunto que mexe com a vida financeira de todo mundo: juros. Pode parecer complicado, mas entender isso é a chave para saber como o dinheiro se move, cresce ou desaparece. Seja na poupança, no cartão de crédito, no financiamento da casa, tá tudo lá. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E a resposta passa fundamentalmente por entender a dinâmica dos juros. Eles são tipo o motor, muitas vezes invisível, que faz a economia girar, que potencializa investimentos e também que aumenta as dívidas. Sacar isso muda o jogo completamente. Então, a nossa conversa hoje vai seguir este caminho aqui. A gente começa com o básico, o que são juros. Depois, vamos ver os dois tipos principais, o simples e o composto. Aí a gente coloca os dois para brigar num duelo e, para fechar, vamos entender como a inflação entra nessa conta toda. Vamos nessa? Certo? Então vamos começar pelo começo. Para entender todo o poder dos juros, a gente precisa ter clareza do que eles são na sua essência mais pura. A forma mais fácil de pensar sobre juros é essa aqui. Juros são o aluguel do dinheiro. Pensa bem, se alguém usa um apartamento que não é seu, paga um aluguel por isso, certo? Com dinheiro é a mesmíssima coisa. Se alguém usa um dinheiro que não é seu, paga juros por esse direito de uso. Simples assim. E claro, toda transação de juros tem sempre dois lados. De um lado tem o credor, que é quem empresta. Para ele, os juros são uma recompensa, um prêmio por correr o risco e por ficar sem usar aquele dinheiro por um tempo. Do outro lado, tem o tomador, que paga os juros justamente para ter acesso àquele dinheiro na hora. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ver como isso funciona na prática. O primeiro tipo de cálculo, o mais básico de todos, são juros simples. Eles são o ponto de partida para a gente entender a lógica da coisa. Olha só como fica claro nesse exemplo. A grande característica do juros simples é essa. O cálculo é feito sempre sobre o valor inicial, o tal do principal. Não importa se passa um mês, 2 meses ou um ano, a base de cálculo é sempre a mesma. É um crescimento reto, linear, bem previsível. Bom, mas agora a gente chega no conceito que realmente pode transformar uma vida financeira para bem ou para mal. É aqui que a mágica acontece. Vamos falar dos juros compostos. O pulo do gato está aqui. Com juros compostos, o juro que rendeu no primeiro mês é somado ao valor principal. E no mês seguinte, o cálculo é feito em cima desse novo total. É o famoso efeito bola de neve, ou, como se fala por aí, juros sobre juros. O próprio rendimento começa a render mais. Certo, mas na prática, qual a diferença entre eles? Vamos colocar os dois lado a lado para ver o que acontece. Essa comparação direta mostra o poder que cada um tem de multiplicar o dinheiro com o passar do tempo. Olha que coisa curiosa que essa tabela mostra. Em períodos bem curtinhos, tipo menos de um mês no nosso exemplo, os juros simples chegam a render um pouquinho mais. Quando completa exatamente um período, eles empatam. Mas a partir daí, a história muda. Os juros compostos começam a decolar e a distância só aumenta. E quando a gente aumenta o prazo, a diferença fica absurda. Dá uma olhada nesse gráfico. Depois de 20 períodos, aqueles mesmos R$ 100 viram 300 com juros simples. Agora, com juros compostos, o valor salta para mais de 670. É mais do que o dobro. Isso, meus amigos, é o poder do tempo agindo sobre os juros. Só que não adianta só olhar para o rendimento. Tem um outro fator nessa equação que come um pedaço do bolo: a inflação. Para saber o ganho real, a gente precisa levar ela em conta. Essa pergunta aqui é fundamental. Se o investimento rendeu 10% no ano, isso significa que o poder de compra aumentou 10%? A resposta curta e direta é não de jeito nenhum. E agora a gente vai entender o porquê. Primeiro que a gente tem é a taxa nominal. Esse é o número que o banco ou a corretora anuncia. É o rendimento bruto, aquele que está estampado no contrato, antes de qualquer desconto. Só que aí vem a inflação, que é o aumento geral dos preços das coisas. A inflação funciona como um imposto invisível, que vai corroendo o poder de compra do dinheiro. De que adianta ter mais dinheiro se tudo ficou mais caro? E o que sobra dessa briga é a taxa de juros real. É ela que diz quanto o poder de compra de fato aumentou. Usando a conta certa, a gente vê que uma taxa nominal de 10%, com uma inflação de 5%, não dá um ganho real de 5%, mas sim de 4,76%. É esse número que importa no fim das contas. E para fechar, fica essa reflexão. A gente viu a mecânica dos juros, o poder absurdo dos juros compostos e o efeito da inflação. A grande questão é como usar o tempo, que é o grande aliado dos juros compostos, para transformar uma realidade financeira. A resposta não é mágica, ela está nas pequenas decisões que são tomadas todos os dias.